Gente, nós vamos ter uma atualização hoje, então, uma aula de DMO com o Leandro. Queria agradecer a Alessandra e a Acorde Farma por estar disponibilizando para a gente, e ao Leandro pela atualização aí. Quando você quiser começar, Leandro, com você. Tá joia, então. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Alguém, por favor, compartilha? Me permite, por favor? Ok, obrigado. Vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o convite da Ana, do pessoal da COR, dizer que é sempre interessante a gente trocar figurinha nessas coisas, né? Então, me colocar sempre à disposição desde já para que a gente possa discutir. No final, se alguém tiver interesse, posso passar meus contatos, enfim. E a ideia é a gente trocar sempre conhecimento e trocar as discussões, as dificuldades que a gente tem, que vocês não pensem que as nossas são diferentes da de vocês, né? De todo mundo é muito parecido. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o controle do PTH e já entrando um pouquinho dentro do que é o novo PCDT do Ministério da Saúde, da Conitec. Ele foi publicado agora em março desse ano, então já tem algumas mudanças bem interessantes que vai facilitar a vida da gente, né? Ok. Bom, quem é e o que faz esse tal de PTH, né? É um vilão, enfim, um mocinho da história aí, quem que é esse rapaz, né? A gente sabe que é uma molécula aí que tem 84 aminoácidos e ela tem uma porção C terminal, uma porção N terminal, e a porção N terminal a gente fala que é a parte da molécula biologicamente ativa. Até pouco tempo atrás a gente falava que essa porção C terminal, o PTH ele já é clivado desde o momento que ele está dentro das vesículas das células paratireoides. Então, já existem fragmentos só com componente C terminal que a gente acreditava não serem biologicamente ativos. A gente sabe que não é bem assim. Mas o que a gente tem hoje de conhecimento é que esse fragmento N-terminal é que seria o responsável pela ação imediata do PTH. Um dos efeitos dele é fazer com que a gente tenha mais FGF, né? Produção de FGF a nível de osteócitos, principalmente em osso, e o efluxo de cálcio do osso, quer dizer, retirar cálcio do osso. Na realidade, a principal função do PTH, né, é justamente essa, né? É manter a calcemia, tirar cálcio do estoque, que é o osso, e manter a calcemia. Uma outra função dele é aumentar a produção de calcitriol, para que a gente tenha uma absorção intestinal de fósforo maior, e da mesma forma que o calcitriol mais alto e o cálcio mais alto, a gente faça um feedback negativo no sentido de bloquear a produção do PTH. E um outro efeito dele a nível renal também é diminuir a fosfatúria, aliás, aumentar a fosfatúria, né? Diminuir a reabsorção de fósforo. Então, eu aumento o cálcio, diminuo o fósforo, aumento o calcitriol, eu tenho uma chance de bloquear mais a própria produção, né? Por fim, eu vou atuar no intestino, né? Aumentando a reabsorção de cálcio e aumentando indiretamente, através do calcitriol, e a absorção de fósforo. Então, essas seriam as principais aí funções, claro que existem outras, né? Mas existem várias outras funções do PTH. O mecanismo de como acontece o hiperpara na doença renal crônica começa tudo com um clearance reduzido, e o primeiro, pelo menos eu sempre falo isso, de que do que a gente conhece até hoje, né, a primeira coisa que acontece é a elevação do fósforo. Só que a gente não nota esse fósforo elevado
sericamente quando a gente dosa isso, até que o paciente chegue numa classe funcional 3B, 4, mais ou menos, né? E a gente sempre dizia que o responsável por corrigir esse fósforo era o PTH. Hoje a gente sabe que o PTH faz parte dessa correção, mas que essa molécula aqui, o FGF23, seria a primeira ocorrência, vamos dizer assim, depois da hiperfosfatemia que a gente não detecta, né? Existe uma discreta elevação no fósforo sérico quando eu perco função renal, e aí estimula a produção de FGF. Esse FGF também, porque nós temos uma redução da taxa de filtração glomerular, eu vou aumentar a produção de FGF porque eu também tenho uma redução de cloto, né? O cloto é um correceptor do receptor de FGF para que o FGF consiga fazer a função dele como fosfatonina, né, para fazer fosfatúria. Uma vez que eu tenho uma sobrecarga de fósforo, eu também vou começar a estimular os receptores de fósforo, que aqui a gente tem uma interrogação ainda, né, porque isso é de 2020, esse artigo, e em 2021 a gente descobriu o receptor de fósforo. E o receptor de fósforo nada mais é do que o receptor, desculpa, o receptor de cálcio. Então, como eu já começo a ter uma produção, uma uremia, vamos dizer assim, uma condição de uremia, e que eu começo a reduzir os receptores de cálcio, o cálcio sérico vai ter mais dificuldade de atuar. E como hoje a gente sabe que o próprio receptor de fósforo é o próprio receptor de cálcio, então ele já existe uma diminuição do receptor e o próprio fósforo elevado bloqueia ainda mais a ação do cálcio nesse receptor. Então, tudo isso para favorecer a produção do FGF. Da mesma forma, o excesso de fósforo, eu vou fazer, então, uma inibição da enzima 1-alfa-hidroxilase no túbulo proximal. Eu vou diminuir a produção de calstriol. Esse calstriol, se eu tenho uma oferta de 25-hidroxivitamina D mais baixa, que não é tão incomum assim hoje, né? Também o próprio FGF, diminuindo a produção de calstriol. Então, tudo isso, né, junto com diminuição de cloto, diminuição de receptor de cálcio, diminuição de receptor de vitamina D, tudo isso aqui facilitando o desenvolvimento do hiperparatireoidismo. Uma vez que eu tenho um cálcio, aliás, um calstriol mais baixo, eu vou ter uma absorção de cálcio intestinal também reduzida, e se eu tenho uma tendência à hipocalcemia, eu vou ter uma tendência a fazer um hiperparatireoidismo. A regulação do cálcio nessa história toda é de extrema importância, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma tendência à hipocalcemia, eu vou estimular essa paratireoide a produzir PTH. Ele vai retirar cálcio do osso, vai reabsorver no túbulo renal cálcio, vai aumentar a produção de calstriol, que vai acabar aumentando a produção intestinal de cálcio. Então, o PTH, na realidade, ele é um extremo regulador, é a principal função dele, regular a calcemia. E a gente não pode esquecer que a calcemia não pode variar muito, porque os resultados de uma pequena variação, como nós vamos ver no próximo slide, traz resultados muito grandes, tanto para cima quanto para baixo. Então, à medida que eu tenho uma hipocalcemia por algum motivo, o PTH retira do estoque, absorve no rim, reabsorve no rim e absorve no intestino para corrigir essa calcemia. E uma vez que a gente corrige essa calcemia, o PTH tende a voltar, então, para a faixa de normalidade. Essa curva é bastante conhecida, é a curva do set point de cálcio. Então, vocês podem ver, por exemplo, eu consigo, quanto de cálcio eu preciso para jogar, para estimular, aliás, a produção de PTH no seu máximo. Então, vocês veem que, à medida que eu consigo fazer um estímulo fazendo hipocalcemia, eu consigo saber qual é o cálcio que eu preciso para atingir um estímulo máximo de produção. Então, por exemplo, aqui, mais ou menos em 1,18, eu consigo já atingir um valor de cálcio, de produção de PTH no seu máximo. Por outro lado, o inverso é válido também. 1,22, mais ou menos, eu já atinjo o nadir de produção de PTH. Então, esse 50%, né, seria o set point de cálcio. O que é isso?
qual é o caos que eu preciso para inibir 50% da produção máxima do PTH. Então, seria aqui ao redor de 1,20, 1,21, 1,22. Vocês vejam aqui que de 1,18, 0,2, 0,3 milimol por litro de calciônico, eu atinjo um máximo ou um mínimo de produção de PTH. Tá? Então, isso mostra para a gente que o PTH tem uma importância extremamente importância, né, nesse controle do PTH. E aí, quando a gente tem esse hiperpara secundário desenvolvido, né, por todos os fatores que a gente citou, então eu começo a trazer todas as consequências disso, e as consequências não são poucas. Por isso que eu começava no primeiro slide falando se é um vilão ou é um mocinho, enfim, na realidade ele é uma vítima, né? Porque ele sofre tanto, é consequência dessa alteração de todo o processo de sofrimento renal. Então, eu vou ter cronicamente um aumento da pressão sistólica, a pressão arterial, eu vou ter hipertrofia de miocárdio, eu vou ter fibrose. Então, por isso que a gente tem os nossos pacientes com hipertrofia de ventrículo, com coração duro, com uma chance de arritmias muito maior, e não é à toa que a causa de morte dos nossos pacientes é cardiovascular. O próprio PTH pode ser um motivo para progressão da doença renal, para desenvolver fibrose, injúria tubular, fibrose intersticial e, consequentemente, né, você tem, então, o declínio da função renal. Vai aumentar a reabsorção óssea, vai aumentar a porosidade cortical, isso vai fraturar muito mais, participa do aumento da resistência óssea à própria ação dele e de outras substâncias, faz uma disfunção hematopoética, então, que não é incomum a gente ver anemia nesses pacientes, desenvolve esse quadro muscular, reduz a secreção de insulina, né? Enfim, muda um pouco hoje que a gente fala das células dos adipócitos marrons, né? E algumas alterações do sistema nervoso que também já estão sendo bem conhecidos. E a gente sempre se pergunta, quando a gente vai tratar isso, né? Onde eu começo o tratamento disso? Se a gente olhar todas as classes, os estadiamentos da doença renal crônica, quando eu devo começar o tratamento? Para isso, a gente tem que se perguntar sempre qual é o valor do PTH para a gente iniciar um tratamento. Se eu pegar, por exemplo, o CADOC, que é de 2003, a gente via que na classe funcional 2 eles não falavam nada, na 3A, 3B, o PTH tinha que ser até na faixa dos 70, na 4, ao redor de 70 a 110, e na 5, 5D, que para eles era uma coisa só, 150 a 300. No transplantado, nem se falava nada. Desculpa, estou com a garganta meio ruim. O CADIGO de 2017 já trouxe uma ideia um pouquinho diferente. Mostrou para nós que talvez a melhor conduta com relação ao valor do PTH seria manter ele dentro do normal para o método. Por que a gente fala normal para o método? Que tem kits que o PTH é normal 56, outro é 88, outro é 72. Enfim, você tem que olhar qual é o valor do teu método e definir isso. E aí já separou os pacientes dialíticos, colocando 2 a 9 vezes o limite superior do normal. Isso aqui trouxe um monte de problemas. Que as pessoas passaram a entender que até 9 vezes o limite superior do normal era possível a gente aceitar o PTH. Então, você imagina, se você tem um PTH limite superior de 80, por exemplo, 720 seria aceito. Então, por isso que se criou aquela história dos 800, que foi um grande erro também, que trouxe muito problema para a gente, como a gente vai ver. E o transplante, já em 2017, mesmo 2022, a gente ainda não sabe qual é o valor que a gente deve começar a se preocupar com o PTH. O CADIGO de 2017, a gente precisa olhar o seguinte: qual é o valor de PTH para iniciar o tratamento da DRC não dialítica? Então, se a gente olhar para isso, nos pacientes ainda não dialíticos, o PTH é desconhecido. Eles sugerem que a gente
mantenha dentro daquela faixa de normalidade, mas eu deveria começar a tratar quando eu noto uma progressão ou uma elevação persistente acima do limite normal para o metro. Isso aqui, se vocês olharem o grau de evidência, é 2C, quer dizer, é o pior deles. Então, não tem ainda um valor 100% seguro, mas hoje o que se aceita é isso. Então, por exemplo, se eu tiver um paciente nessa faixa de PTH, eu já tenho que começar a pensar em fazer alguma coisa. No paciente dialítico, eu começo a pensar ao redor desse valor. Então, eles sugerem que um aumento marcado desse PTH, tanto na direção de você ter uma elevação, para que se inicie um tratamento. E aí, quando nós tínhamos o PCDT de 2013, 16, a gente tinha o valor de PTH aceitável para iniciar, por exemplo, o Sinacal 7 Paricalstol, Sinacal 7 acima de 800, Paricalstol acima de 500. Então, nada contemplava esse valor de 2 vezes o limite superior do normal. Qual é o valor no transplantado? No transplantado, a gente não sabe. Após esse período imediato de transplante, é razoável a gente medir o cálcio, enfim, e de acordo com o nível de PTH e a progressão da doença renal crônica, você ir conduzindo ele como se fosse um paciente conservador. E nos primeiros meses de tratamento, nós também não temos nenhum grau de evidência para dizer que o PTH é melhor um valor ou outro. Bom, uma vez que a gente não sabe nem o valor de PTH ideal para se começar o tratamento, né? E qual é o valor ideal de PTH para esses pacientes, o que pode ocorrer se eu não acompanhar esses pacientes adequadamente ou não conduzi-los adequadamente, né? Então, vamos lá. Esse trabalho é bem antigo, de 1996, e é um trabalho que marcou muito, e ajudou a gente a entender bastante muita coisa. Quando eu tenho a progressão do hiperparatireoidismo, existe evolução da doença renal crônica, esse paciente começa a ter as células das paratireoides com aspecto policlonal, e esse é o período ideal para a gente fazer prevenção. Isso acontece muito frequentemente, né, no paciente conservador. Então, à medida que eu vou evoluindo para a doença renal crônica, eu vou começando a reduzir os receptores, como a gente estava falando no início, né, de vitamina D, de FGF, de cálcio, de fósforo, de cloto, e aí eu começo a ter uma mudança dessa proliferação celular, eu já começo a ter uma celularidade mais monoclonal. Ainda nessa fase, se vocês olharem aqui na segunda figura, vocês veem que as células já começam a se concentrar, vamos dizer assim, os padrões celulares. Ainda que eu tenha uma hiperplasia das paratireoides, e aí eu posso pensar em tratamento clínico. Mas à medida que o tempo vai passando, esses receptores vão diminuindo mais ainda, a uremia vai evoluindo, e esses receptores vão cada vez menos sendo disponíveis, e aí eu começo a surgir essa proliferação monoclonal, em que começam a aparecer os nódulos nas paratireoides, a ponto de, às vezes, a gente ter um nódulo praticamente único. Então, quando eu tenho uma condição essa, que é na doença renal crônica não dialítica, ou no início da dialítica, esse é o momento ideal de se trabalhar. Por isso que a gente fala que a gente precisa mudar muito o foco nosso de tratamento dos pacientes. É começar a olhar lá no conservador, né? Quando eu estou no dialítico com esse comportamento, que é o padrão de hiperplasia celular só de paratireoide, eu ainda consigo com medicamentos. Agora, quando eu tenho isso aqui, aí eu já não tenho mais condição de clinicamente resolver. Eu posso ajudar, mas eu não consigo resolver. E aí é só o tratamento cirúrgico. Então, como iniciar o tratamento desses pacientes no período conservador? Começa sempre com o começo, né, gente? Controlar o fósforo. E a gente tem que lembrar que quando eu faço uma restrição de fósforo, ou eu dou um quelante de fósforo, eu não baixo o fósforo sérico diretamente, eu não tiro o fósforo do sangue. Eu diminuo a absorção do fósforo. Por consequência, pode contribuir com a redução, com o nível do fósforo sérico. Mas não que eu vou tirar fósforo do sangue, né? Mas a ingestão de fósforo precisa ser feita.
uma dieta normal aí ao redor de 1.200 miligramas, a restrição a gente considera mais ou menos em 800. E aí começam os problemas quando a gente começa a falar em restrição da ingestão de fósforo. Porque uma vez que eu restringi fósforo, o fósforo que a gente come, o fósforo orgânico, ele vem principalmente da proteína animal. Então, se vocês olharem aqui, ó, uma restrição dietética aí de 0,8 grama por quilo de peso corporal, num indivíduo de 60 quilos, ele vai conseguir chegar nos 800 miligramas de fósforo. Agora, se você pegar de 65 para cima, é impossível você atingir os 800 miligramas. Se você pegar 1 grama por quilo ou 1,2 grama por quilo, é impossível no indivíduo de 50 quilos você atingir a restrição de fósforo que você quer. Então, o que a gente quer dizer com isso? Quando a gente vai restringir fósforo, a gente corre um risco muito grande de desnutrir o doente. Então, a gente tem que fazer uma restrição, mas não esquecer da gente controlar a proteína. E aí, para nossa surpresa, esse é um trabalho do ano passado, o pessoal da USP de São Paulo, em que tudo aquilo que a gente falava, que a gente precisava restringir proteína para diminuir a progressão da doença renal, né? Porque isso levava a uma progressão da doença. Hoje, nenhum trabalho, daqueles enormes trabalhos, avaliaram o nível de fósforo. E quando recentemente começou a se olhar para isso, começou a se ver que, na realidade, parece que o problema não é a proteína, parece que o problema é o fósforo responsável por isso. Então, o que se viu? Se viu que animais em que você dava uma dieta pobre em fósforo ou rica em fósforo, mas com um controle proteico adequado, vegetal de preferência, vocês viam que os animais que tinham uma dieta rica em fósforo tinham uma capacidade de uma glomerulosclerose um pouco diferente da outra, mas aqui não tinha significado estatístico. Agora, quando você começa a usar as outras coisas, em todos aqueles que tinham uma alimentação rica em fósforo, era pior o resultado final, tanto para fibrose, né, quanto para de macrófagos presentes, aí que você levaria esse processo de fibrose. Então, parece que o problema é o fósforo e não tanto a proteína. Então, quando a gente vai restringir fósforo nesses pacientes, a gente não pode esquecer da nutrição desses pacientes. E aí vem aquela história hoje, mais um paradigma sendo quebrado, que está se indicando muito mais uma alimentação rica em vegetal, proteína vegetal do que proteína animal. Como controlar, checar essa ingestão de fósforo, né? Uma das coisas que a gente pode fazer para checar, controlar essa ingestão, se o paciente está realmente ingerindo aquilo que ele pode, porque o que é aquilo que ele pode? Aquilo que ele pode depende do rim, o quanto o rim dele está funcionando. Às vezes, eu tenho um rim muito pouco funcionante, então eu tenho que tomar cuidado com a ingestão, mas às vezes eu tenho muito rim funcionante, ainda assim ele está comendo mais fósforo do que deveria. E uma das formas é a gente fazer a fração de excreção de fósforo, assim como qualquer outra fração de excreção. Então, quando a gente tiver uma fração de excreção alterada, menor que 20%, a gente considera normal. Quando eu tiver uma fração de excreção acima de 20%, eu posso dizer que ele está comendo muito mais fósforo do que o rim dele suporta. E esse fósforo, mesmo que o fósforo sérico esteja normal, ele está recebendo uma carga de fósforo que vai passar pelo corpo. E se vai passar pelo corpo, vai deixar rastro, mesmo que ele não esteja aparecendo nos exames de laboratório, né? Então, quando a gente faz a fração de excreção de fósforo de uma forma, a gente está como se a gente pegasse, por exemplo, glomérulo por glomérulo e testasse a capacidade dele de excretar fósforo, né? Então, se eu chegar nessa situação de avaliar isso, se tiver um valor maior que 20%, eu posso dizer o seguinte: a quantidade de fósforo que esse paciente está comendo é inadequado para a quantidade de rim que ele tem. E aí eu preciso tomar medidas, tá? Então, nessa faixa aqui, 2, 3A, 3B, a fração de excreção pode te dar uma ideia de quanto você está restringindo. Se ele está adequado no que você está restringindo. E quando você está na classe funcional 4 e 5, já não tem mais rim. Aqui não adianta você restringir fósforo, você nunca vai conseguir
atingir uma dieta adequada com ingestão de fósforo adequado para aquela quantidade de rim. E muitas vezes você tem que lançar a mão aqui já de quelantes de fósforo, né? Então, os quelantes de fósforo, é impossível nós conduzirmos um paciente nosso sem controlar o fósforo, sem usar quelante de fósforo, melhor dizendo. Não tem como. A diálise tira uma quantia que não é suficiente numa semana. Sempre sobe ao redor de 250 miligramas de fósforo por dia, pelo menos, mesmo que você dialise extremamente bem. Nós temos, então, quelantes cálcicos, carbonato e acetato de cálcio, né? Nós temos os não cálcicos, o sevelamer. O que é isso aqui? O carbonato quela mais ou menos 28 miligramas de fósforo por grama. O acetato 36 e o sevelamer 63 por 800 miligramas. Isso significa o poder de quelação do sevelamer um pouco maior. Quando você corrige isso, a gente vê que realmente é um pouco maior, né? E qual o melhor quelante? O melhor quelante é aquele que o teu paciente precisa. O carbonato acetato reduz fósforo? Reduz. O sevelamer também reduz fósforo. Você tem que ajustar os comprimidos, mas os dois têm a mesma função. A oferta de cálcio, o carbonato e o acetato, com certeza, o sevelamer não. Reduz FGF, é importante reduzir FGF? Que o FGF, hoje a gente sabe que ele é cardiovasculotóxico, né? Muito mais vasculo do que cardio, mas ele induz mortalidade. O acetato e o carbonato reduzem a FGF. O sevelamer também. Estresse oxidativo e reduz inflamação. O sevelamer também. O carbonato e o acetato não. Então, todo mundo pergunta, né? Qual é a primeira escolha? A primeira escolha é aquela que o teu paciente precisa. Se ele tem uma hipocalcemia, você pode usar como quelante, corrigir a hipocalcemia. Lembrando que a oferta de cálcio aumenta o risco de calcificação. Então, você não passar de 2 gramas de cálcio elementar por dia, considerando 500 da dieta e 1.500 do quelante. Mas você pode ter o sevelamer como uma opção, e em termos de mortalidade, nem esse e nem esse a gente pode dizer que são piores ou melhores um que o outro, apesar de todos os estudos que foram feitos, tá? Então, a tua decisão vai ser mais pela oferta do cálcio que você quer dar para o doente e, obviamente, pelos outros fatores aí, pleiotrópicos, vamos dizer assim, que a droga pode te oferecer, tá? Ofertar, como a gente falou, 1.500 miligramas, no máximo uns 8 comprimidos de carbonato, mais 500 da dieta, no máximo de 2 gramas, para você evitar a oferta de cálcio muito grande e você favorecer a calcificação vascular. E aí vamos entrar um pouquinho no que a gente mais gosta, vamos dizer assim, né, que é o controle direto do PTH. Começa sempre pela reposição de vitamina D nativa, e aí tem que considerar os termos que a gente usa, né? Vitamina D a gente acaba colocando um bolo só, né? Um saco de gato, né? O ergo, é o coli, é o 25, que é o calcidiol, é o 1,25, que é o calcitriol, é o paricalcitol, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, começar muito precocemente a reposição de coli ou ergocalciferol, que é a vitamina D nativa, a vitamina D ativa, que é o calcitriol, se for o caso, atenção para doses na doença renal crônica, no conservador, acima de 0,5, 0,75 microgramas por dia. Isso pode progredir a doença renal crônica, fibrose intersticial, fibrose tubular. O Sinacalcet é uma possibilidade, né, mas ainda não aprovado no nosso meio e também ainda não existe dados suficientes para se dizer que é possível, né, com evidência. E como é que a gente vai fazer isso, então? Lá em 2016, a SBN soltou também um guideline, uma diretriz, que nós fizemos, outros soltamos agora esse ano também, atualizado, e esse algoritmo eu me baseei justamente naquilo. Então, o que diz? Não só no algoritmo da SBN, mas no CADOC, no CADIG, o que você quiser buscar. Um PTH acima de 300 ou com tendência à elevação. Esse termo aqui, ó, tendência, por favor, jamais esqueçam isso aqui quando você vai trabalhar com DMO-DRC, tá? O que quer dizer isso? PTH passou de 300, eu preciso
começar a pensar em fazer alguma coisa. Ou com uma clara tendência de elevação. Ele vinha 100, ele foi para 200, ele foi para 300, quer dizer, está claramente subindo, eu preciso fazer alguma coisa, né? O que eu faço quando isso acontece, né? Eu tenho várias possibilidades. O que eu vou escolher, como eu vou tratar essa elevação do PTH? Tudo vai a partir disso aqui, ó. Se o cálcio é normal para o teu método, 10,5, 11, 10,7, 10,2, não sei, né? Está dentro do normal para o teu método, e se o fósforo estiver elevado para o método, eu sempre vou adequar a dieta, adequar o quelante, adequar a diálise, e aí reconsidera isso aqui de novo, e aí, nesse caso, eu não tenho outra opção, porque eu tenho hiperfosfatemia. Então, eu não posso usar um derivado de vitamina D ativo, seja ele seletivo, paricalcitol, ou não seletivo, o calcitriol. Tá? Então, eu não posso usar, então eu vou ter que usar o Sinacal 7. Se eu tenho cálcio acima e o fósforo dentro do normal, é a mesma coisa. Suspender quelante à base de cálcio inicial, ou aumentar o sevelamer, acertar o banho, se for o caso, né? E aí, como o cálcio está acima, eu não posso oferecer também um derivado ativo de vitamina D. E se os dois estiverem acima, exatamente a mesma coisa, né? Eu preciso acertar a alimentação, enfim, tudo aquilo, e cair no Sinacal 7. Por outro lado, a hora que eu uso a droga, eu tenho que estar sempre reconsiderando cálcio, fósforo, PTH, para ir ajustando o nosso tratamento. Se eu tenho um cálcio do outro lado da moeda, que é normal, e um fósforo dentro do normal para o teu método, eu posso usar o paricalcitol. Né? E eu posso migrar de um paciente que está usando o Sinacal 7 e associar o paricalcitol. Né? Ou então eu posso partir já de um Sinacal 7. E como que a gente faz a escolha disso, então? Né? Então vamos lá, vamos levar para o nosso dia a dia, para a nossa prática e como é que a gente agiria nisso. Uma paciente aí com DRC em TRS, com hiperpara, evoluindo com descontrole de PTH. Então, uma mulher de 42 anos, negra, 75 quilos, né? Mulher jovem negra, tríade do hiperpara, né? Uma IRC secundária glomerulonefrite crônica, mais um fator de risco para ter uma hiperpara grave, porque é uma doença crônica, né? Então, quanto mais crônica, mais tempo para o PTH se desenvolver. Dialisando aí há pouco tempo, 1 ano e meio. Usando o Sevelamer, cálcio no banho de 3, a nutricionista sempre está junto com esses pacientes, e a gente busca o score de calcificação vascular neles, e nós vimos que ela tinha um calpila de 10 em 24 e um adragão de 6 em 8. O que significa isso? Para que eu vou atrás de score de calcificação? O score de adragão, ele usa um AP da bacia, um AP das mãos, e divide dessa forma aqui. Então, eu tenho 4 quadrantes aqui, 4 quadrantes aqui, e eu vejo calcificação. Se tiver 1, 2, 3, 10, aqui não importa, é 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto. Então, 0 a 8 pontos, passando de 3 ou mais pontos, eu digo que esse paciente tem um alto risco cardiovascular. Ou eu posso usar o Calpila, que eu uso um abdômen em perfil, com preparo, e aí eu vejo as vértebras L1, 2, 3, 4, traço aqui uma linha no meio das vértebras e vejo a parede anterior e a parede posterior da aorta. E aí eu posso ter 6 pontos, 3 aqui, enfim, no máximo, e eu posso ter no máximo 24 pontos. Mas igual ou maior a 7, eu posso dizer também que é de alto risco. Então, essa paciente tinha um adragão alto, um calpila alto, um risco cardiovascular muito elevado. Tá? E por que a gente usa isso? O diagnóstico precoce dessas calcificações pode guiar a intervenção nossa. A gente pode dizer, eu não vou usar carbonato nesse paciente porque tem um risco de dar muito cálcio, ele já está muito calcificado. Na hora de escolher uma droga, entre, por exemplo, calcitriol, paricalcitol, nem pensar em calcitriol. Calcitriol calcifica vaso muito mais do que o paricalcitol. E dependendo do caso, iniciar o tratamento com um Sinacal 7, um calcimimético, e depois associar, como a gente vai ver para frente, um paricalcitol. Esses exames, de 2017, foi os primeiros exames que a gente tinha dela, dezembro de 21, março de 22, que foi quando a primeira consulta que ela esteve com a gente. Então, um cálcio aí dentro do valor do normal inferior, né? 8,5, 10,5, então um valor inferior. Um fósforo
4,65, normal 4,5, limite superior, 4,13, 4,43, quer dizer, um fósforo não ruim. Uma fosfatase alcalina para um normal de 116, isso é muito importante. Não vejam o número, pensem na fosfatase alcalina em quantas vezes ele está acima do valor superior do normal. Tá? Então, aqui, 116. Dentro do normal, o que não é bom para o doente renal crônico? A fosfatase alcalina precisa estar ao redor de uma vez e meio, o limite superior do normal, que seria isso aqui. Então, atingiu aqui, o PTH era 187, estava dentro da meta, 150 a 300, foi para 290, a fosfatase acompanhou, e aí 189 com 336. Tá? 25 hidróxido, esses valores, baixo, né? E ele vinha tomando, então, em dezembro de 21, essas medicações. Sevelamer, 50 mil de colecalciferol, banho com 3 de cálcio e o nutricionista acompanhando ele. A Conitec, agora, em março de 22, soltou a nova diretriz. E o que essa nova diretriz, comparado com a diretriz antiga, diz para a gente? O início do tratamento para essa, a de 2016, ou para essa de 2022, era a mesma, PTH maior que 300 ou em ascensão. Agora, quando eu vejo o nível de PTH para eu poder usar calcitriol, era acima de 300. Então, praticamente todos os nossos pacientes que tinham fósforo adequado, um cálcio adequado, deveriam iniciar sempre com calcitriol o tratamento, quando o mundo inteiro já falava o contrário. Se eu tivesse um PTH maior que 500, pensando no fósforo, no cálcio, tudo aquilo de novo, aí eu poderia pensar em usar o Paricaustol. E eu só poderia usar o Sinacal 7 para quem tivesse um PTH maior que 800. O que aconteceu com isso aqui? Todo mundo começou a pensar que um PTH de 500, 800 era relativamente tranquilo, era 2 a 9 vezes, o Cadigo diz que até 2 a 9 vezes está tudo certo. Só que no final das contas, essas medicações eram tão restritas, um PCDT tão complexo na forma de interpretar, que trouxe muitos problemas. E muitos pacientes usavam quando tinham valores muito altos de PTH. E quem tem PTH muito alto, acima de 800, a chance de você ter já uma adenomatose é muito grande e a resposta era muito ruim. Então, nós estávamos tratando pacientes com uma condição muito ruim de resposta e que gastando dinheiro com quem não iria responder. E a gente viu isso. A gente pegava os pacientes mais graves, você dava medicação, você dava uma melhorada, mas todos iam para a fila de paratireoidectomia do mesmo jeito. Agora, quem precisava tomar medicação de 300 a 800, ninguém recebia praticamente. Então, esse PTDT a gente conseguiu enfiar na cabeça da Conitec, do Ministério da Saúde, que o médico tinha que ser um pouco mais livre para definir o que ele quer fazer com o doente e mudar isso. Então, felizmente, a gente conseguiu e o PCDT foi aprovado dessa forma. Agora, um PTH acima que 300, eu posso escolher uma droga ou outra droga. Claro, vai o cálcio, vai o fósforo, tudo aquilo que a gente sempre fala na hora de escolher a medicação. Ah, Leandro, qual é a primeira escolha? A primeira escolha é aquela que o teu paciente pede, é aquela que ele está precisando naquele momento. Pode ser o Sinacal 7, pode ser o Paricaustol. E já adianto para vocês, os dois juntos é a melhor escolha. Então, vamos olhar um pouquinho para isso aqui. Um PTH 2 a 9 vezes o limite para o normal, para a nossa realidade é 14,88, significa que um PTH aceitável entre 176 e 792, 150, 800, vai. Nessa faixa aí, 500, 800 picogramas é um valor extremamente alto para isso. Então, o tratamento de pacientes com PTH muito alto, a gente vai fazer o quê? Facilitar a hiperplasia nodular. Então, muito daqueles pacientes que no passado não recebiam medicamento aqui, acima de 300 a 800, acabavam aqui. E os que recebiam remédio que era acima de 500, 800, muitos já eram isso aqui. Estavam recebendo a droga de uma forma inadequada. Então, foi corrigido isso, e hoje a gente teria, então, espero, né, que a gente consiga ter muita redução nessa falha de resposta, e esses pacientes acabavam todos em paratireoidectomia. Então, individualizar o tratamento é muito, muito importante sempre.
Se eu tenho um autorremodelamento, um auto-turnover laboratorial, não histológico, né, porque a gente não biopsia todo mundo, muito pelo contrário, se eu tiver um autorremodelamento com PTH acima de 300, uma fosfatase acima do limite superior do normal, né, eu posso pensar que o ideal para esse paciente é manter o PTH em 150 e 300. Agora, se eu tenho uma fosfatase alcalina, eu posso ter um PTH de 350, 400, qualquer valor, 180, 200, e eu tenho a fosfatase alcalina abaixo do limite superior do normal, dentro do normal ou abaixo do limite superior do normal, eu tenho uma chance muito grande desse paciente ter um PTH de 300, 400, mas a histologia dele ser de baixo remodelamento. Esse paciente, sim, esse paciente precisa do PTH até 9 vezes o limite superior do normal. Então, eu deixo esse grupo no 150 a 300, que tem um PTH mais alto e uma fosfatase acima do limite superior do normal, de preferência 1,5 vezes ou mais. Esse aqui, que tem um PTH igual a esse aqui, mas uma fosfatase dentro do normal ou abaixo do limite inferior do normal, né? Eu tenho uma histologia de baixo remodelamento, apesar do PTH alto. E aí, esse caso, eu posso aceitar um PTH até 790, 800. E por quanto tempo, Leandro? Até que a fosfatase alcalina atinja pelo menos uma vez o limite superior do normal. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que parece que nós temos um marcador muito melhor, né, do que o PTH. E realmente, quando a gente olha os trabalhos, você olha o PTH como biomarcador de remodelamento ósseo, ele tem uma significância boa, mas quando você olha a fosfatase, ela é melhor que ele. Mas quando você junta os dois, é perto de 100%. Então, sempre, 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 quando você for definir o tratamento do teu paciente, não olhe o valor do PTH e da fosfatase alcalina hoje. Olhe pelo menos um ano e meio, 2 anos para trás. Por quê? Porque o PTH, quanto tempo o teu osso ficou exposto àquele PTH? Se eu tenho um PTH de 1.000 hoje, esse osso ficou 1 ano, 2 anos exposto a esse 1.000 de PTH, ou ele vinha 100, 100, 100, 100, 100, de repente foi para 1.000? Esse paciente vai ter uma histologia diadinâmica, apesar de hiperparo. Agora, se eu tenho um PTH sempre 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, não, esse paciente tem uma doença de autorremodelamento, provavelmente uma osteofibrose, enfim. Então, as coisas são diferentes, né? E a nossa meta, lembrando uma meta é a meta laboratorial. A nossa meta histológica é essa aqui, ó. Os nossos pacientes dificilmente eles vão conseguir ter uma histologia normal. Geralmente eles acabam parando aí numa osteofibrose leve. Tá? Então, esse PCDT novo, isso aqui é do PCDT, trouxe esse gráficozinho aqui para a gente se basear como fazer o tratamento. Então, um PTH, um cálcio, aliás, tendendo a subir, né, passando do limite superior, avaliar o cálcio do dialisato, considerar mudar esse cálcio para menos, um cálcio mais baixo, considerar subir a oferta de cálcio se for o caso. O fósforo, 3,5, 2,5 a 5,5, aqui eles colocaram 6. Quer dizer, se eu começo a ter uma deficiência de fósforo, avaliar o consumo de proteína desses pacientes. Se eu começo a ter um excesso de fósforo, avaliar a ingestão dos alimentos ricos, adequar, enfim, né? Então, se eu olhar, por exemplo, a nossa paciente, ela tinha um cálcio de 8,5, mais ou menos aqui. Ela tinha um fósforo de 4,43, mais ou menos aqui. Se eu juntar essas duas posições, o que eu vou buscar? Qual é a minha conduta? Alvo de cálcio de fósforo, quer dizer, está dentro, posso usar uma droga ou outra droga. Eu posso usar o Sinacal 7, eu posso usar o Paricalcitol. Tá, mas e aí qual que eu começo aí nessa história, né? Então, qual é a droga melhor para essa paciente? Bom, se eu olhar ao longo do tempo, ó, eu estou falando aqui de pelo menos 3, 4 anos, e o ideal seria eu olhar todos os valores, mas é impossível caber isso aqui, né? Então, eu vejo que o fósforo e o cálcio realmente vinham esse período todo relativamente controlado. Então, eu posso usar qualquer um deles. Só que se eu olhar o cálcio, ó,
ele veio com uma tendência de estabilidade e o fósforo com uma certa tendência aqui de talvez subir. Então, talvez, pensando que o cálcio dela está tendendo a cair, está no limite inferior normal, e o fósforo com uma certa tendência, então talvez o melhor seja começar com essa droga, com o Paricaustol, porque ele vai subir um pouco isso e vai subir um pouquinho isso aqui. Se eu der esse aqui, vai fazer hipocalcemia e pode fazer hipofosfatemia. Então, se eu vou usar paricalcitol, como que eu uso essa droga? Né? 0,04 a 0,1 micrograma por quilo por sessão de hemodiálise. Não é calcular e dar isso por semana, é por sessão, ou seja, é baseado no peso vezes 3, né? 3 sessões de diálise. Se for 4, 5, 6 sessões, é 3 sessões de diálise. Tá? Então, eu vou usar o paricalcitol aqui para essa paciente. Então, vamos lá. Eu vou usar sempre a tendência de elevação do PTH. Então, ela tinha, lembra que eu falei da tendência? Então, ela tinha um PTH de 180, 290, 336. Então, vinha com uma tendência mesmo de elevação e que não era tão absurda, né? Então, para PTHs mais baixos, eu posso usar talvez 0,04. Um PTH, e esse PTH aqui, 336, não é um PTH elevado. Agora, se eu tenho um 500, aí talvez eu possa usar 0,07. Se eu tenho um 1.000, 1.000 e pouco, eu vou para 0,1, claro, né? Desde que isso aqui me permita. Tá? Então, nesse caso aqui, o paciente tinha 75 quilos, a gente escolheu 0,04, 3 microgramas por sessão de diálise, equivalente a 0,6 ml de uma ampola de 1 ml, né, de 5 microgramas. Então, foi o que foi feito para essa paciente aí. Então, a gente começou com 3 microgramas, mantivemos o resto, tá? E aí a gente vai ver a evolução. O que fazer com as drogas quando a meta do PTH e da fosfatase a gente atinge? Aí é um grave problema. A gente vê muitas pessoas que atingem a meta do PTH, 150, 300, 300, 400, 500, 800, enfim, e aí tira a medicação. A gente nunca tira a medicação, a gente ajusta ela. Então, no caso do Sinacal 7, do Paricaustol, desculpa, se eu tive uma redução do PTH maior de 30, menos de 30%, eu estou autorizado a aumentar a dose. Depois, o ideal seria depois de 1 mês. Moramos no Brasil 3 meses, né? Então, aumentar a dose para 2 a 4 microgramas mais. Então, eu poderia subir uma dose de 3 para 5, 8 microgramas. Se eu tive uma redução de 30% a 60% do valor do PTH inicial, eu mantenho. Se eu tive uma redução de mais de 60%, ou o PTH entrou dentro do que eu quero, da minha meta, que nesse caso é 150 a 300, eu vou reduzir a dose em 2 a 4 microgramas. E se o PTH caiu abaixo de 150, já começa a ir para o outro lado da história, o ideal seria interromper o tratamento, em 2 a 4 semanas, dosa um PTH e volta com a metade da dose que ele vinha usando. Tá? Então, veja bem aqui, ó, PTH atingiu a meta de 150 a 300, né? Desculpa aqui, atingiu a tua meta, você reduz mais ou menos 50% a dose do paricalcitol. Tá? Então, nesse caso aqui, o que nós fizemos? Reduzimos aí de 3 para 2 microgramas. Tá? E aí, como é que as coisas evoluíram, né? Então, nós escolhemos isso aqui, a paciente voltou aí em agosto, agora no começo desse mês, e voltou com esses exames. 9,31, né? 5,45 de fósforo, 1,84 de fosfatase e o PTH 3,43. E a vitamina D, a gente foi fazendo a reposição, né, nativa, o calcidiol foi para 37. Bom, e agora? Né, a fosfatase está 1 vez e pouco, aí meia, mais um pouco, e o PTH voltou a querer subir de novo quando eu reduzi. O que aconteceu com ela? O cálcio, que estava num limite mais inferior, veio dando uma subidinha. Agora, olha o fósforo. Começou a subir, veio mais para cá. Tá? O que aconteceu com o cálcio? Começou a querer subir também, mas não passou dos 10 aqui. Então, Sinacal 7. Então, eu tiro o Paricaustol e coloco Sinacal 7. Não, eu não tiro, eu associo a medicação. Por que fazer associação desses medicamentos? Né? Qual é o sentido disso? Existe benefício de você associar essas drogas? Existe, gente. Então, vamos lá.
Quando eu tenho a doença renal crônica, a expressão de receptor de cálcio é muito diminuída. Então, aqui uma paratireoide de rato controle, aqui uma paratireoide de um rato nefrectomizado. Esse mais vermelho, mais amarronzado aqui, é receptores de cálcio num rato normal. Receptores de cálcio num rato com insuficiência renal crônica e uremia. Quase não tem. Quando eu uso um calcimimético, o que acontece? Eu praticamente aumento muito, quase restauro, a gente pode dizer assim, a quantidade de receptor de cálcio. Então, o calcimimético, ele vai aumentar a expressão de receptor de cálcio para ele funcionar. Quando eu dou calcitriol, que é um derivado de vitamina D, como o paricalcitol, eu vou aumentar a expressão dos receptores de vitamina D, quer dizer, o paricalcitol, o calcitriol, aumenta a expressão de receptor para ele funcionar. E o sinacalcete aumenta o receptor de cálcio para ele funcionar. Agora, quando eu dou um calcimimético, o que acontece com o receptor de vitamina D? Aumenta. Então, o calcimimético, além de aumentar o receptor de cálcio, aumenta o receptor de vitamina D, facilita a vida do paricalcitol. Quando eu dou calcitriol, eu aumento o receptor de vitamina D, claro. E quando eu associo os dois, eu aumento mais ainda. Então, hoje a gente sabe que quando eu dou sinacalcete, eu aumento o receptor de cálcio e de vitamina D. E quando eu dou paricalcitol, eu aumento o receptor de cálcio e de vitamina D. Então, um ajuda o outro. Além disso, qual é a outra vantagem? Né? São efeitos sinérgicos por quê? O que mais causa o sinacalcete? Qual é o efeito colateral maior? Hipocalcemia. O paricalcitol, ele aumenta o cálcio muito menos que o sinacalcete. Muito, mas ele tem uma tendência a fazer uma certa elevação do cálcio. Hipofosfatemia, o sinacalcete pode fazer, o paricalcitol pode subir um pouquinho. Então, suplementa, corrige, vamos dizer assim, o efeito colateral do outro e um ajuda a ação do outro. Né? Em resumo, assim, quando a gente vai olhar para esses pacientes, a gente precisa começar muito mais precoce, muito mais cedo, individualizar essa conduta, né, mensalmente, né? Drogas, múltiplas drogas, sevelamer ou carbonato, sinacalcete, paricalcitol, calcitriol, quanto menos melhor. Iniciar mais precoce o tratamento, porque nós ficamos durante muitos anos fazendo uma ideia errada do que fazer. E aí a gente acha que quando transplanta nós resolvemos a encrenca, né? Aí que não, né, gente? Então, uma vez que o paciente entra em diálise, a gente tem uma redução aí do FGF no pós-transplante nos primeiros meses, mas ele vai realmente atingir um valor de normalidade lá pelo final do primeiro ano. E FGF alto nesse período com rim funcionante, hipofosfatemia. O PTH cai um pouco mais rápido, em 6 meses ele tem que estar dentro da faixa de normalidade. O que o PTH faz? Hipofosfatemia, mas faz também o quê? Hipercalcemia. Então, a tendência é a gente ter uma elevação de cálcio, uma redução do fósforo e se restaura o calcitriol. Mas o problema não acaba. Então, a gente espera que nos primeiros 6 meses pós-transplante se resolva o PTH sérico. Se não se resolver, a gente vai ter o hiperpara persistente. 25, 50% dos pacientes no primeiro ano transplantado ainda têm o hiperpara, e 17% após 4 anos de transplante. O que a gente pode imaginar que o paciente que vai transplantar pode trazer de fator que a gente possa dizer assim, esse paciente pode evoluir para um hiperpara? Cálcio e PTH juntos pode ser usado como preditor para dizer que esses pacientes vão ter um prognóstico ruim e que você vai ter que pensar em talvez até levar ele para a tireoidectomia. Qual é o PTH ideal para o paciente transplantado na literatura? Não existe. Existem alguns trabalhos sugerindo que talvez o novo set point para esses pacientes transplantados de rim seja nessa faixa aqui. Então, a gente buscaria manter eles na casa dos 100, 120 picograma por ml. Quais são os fatores de risco que o PTH elevado pós-transplante pode causar? Perda de massa óssea, fraturas que já não é alta, corticoide, que já não é baixa, corticoide imunossupressor,
hipercalcemia, tem efeito cardiovascular, calcifica enxerto, aumenta a hipertensão, né? Tanto no pós-imediato como tardio, cálculos no enxerto, alteração de estado mental, perda de função, principalmente no pós-operatório, ainda mais se tiver uma insuficiência renal aguda junto, uma NTA, né? Então você acaba prolongando uma NTA, piorando esse tempo de insuficiência renal aguda, calcificações, né? Hipertensão, tanto recente quanto tardia, e aí a gente vai tentar definir quando fazer a paratiroidectomia, né? Também não tenho opinião no CADIGO de 2017. É interessante, quando eu não controlo o PTH desses pacientes, fazer a PTX antes do transplante? Por que que é? Um dos problemas é esse. Agora, você não vai conseguir controlar, você vai cancelar um doador falecido porque o PTH dele não está... Não, né, gente? Agora, um doador vivo, não. Primeiro resolve, depois se transplanta. Por quê? Porque quando você vai fazer a cirurgia de PTX, o PTH, aliás, a creatinina, nos 50% dos pacientes, acaba subindo. Nesse grupo que subiu, 25% dele retorna ao valor basal, 25% não. Então, eu acabo, muitas vezes, em 25% dos pacientes, tendo uma piora de função renal só com o fato de ser submetido a PTX. Quanto maior o PTH, quanto maior o delta de PTH, a queda que existe pós-paratiroidectomia, maior o risco. E aí nós temos todo esse processo aqui para definir o que é o que, né? Às vezes eu posso ter um paciente que tem um hiperpara primário dentro de um paciente que tem uma insuficiência renal crônica em evolução. Então, o que é o hiperpara primário? Eu tenho um rim, eu tenho uma glândula geralmente alterada, eu vou ter hipercalcemia, eu tenho um excesso de PTH, um adenoma em quem tem rim funcionante, eu vou ter hipercalcemia, tendência à hipofosfatemia, um PTH alto, calciúria e uma relação cálcio-creatina urinária maior que 0,2. Se eu tenho um hiperpara secundário, eu vou perdendo função, eu vou desenvolvendo hiperplasia ou, quem sabe, adenoma, eu tendo a ter um cálcio normal ou pré-dialítico baixo e um fósforo que vai progressivamente subindo, e um PTH que também vai subindo cada vez mais. E eu perco esse índice. Quando eu tenho hiperpara persistente, eu tenho um paciente que pode ter 1, 2, 3, 4 glândulas adenomatosas e eu ponho um rim bom. O que acontece? Acontece que esse paciente vai se comportar exatamente como um hiperpara primário. Então, eu tenho um rim agora funcionante em quem tem um adenoma. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Oh, meu Deus. Eu posso fazer um hiperpara secundário de novo. Eu tinha um hiperpara persistente, o paciente foi perdendo o rim, e aí ele começa a fazer um hiperpara secundário outra vez. Então, volta tudo aquilo que a gente tinha aqui. E o que é o terciário? O terciário, eu posso ser um paciente com hiperpara primário, secundário, transplantado, né, que eu não consigo controlar ele faz hipercalcemia independente do que eu estou fazendo. Então, o termo terciário a gente guarda para relacionar mais com a falta de controle, a autonomia com hipercalcemia. Qual é o valor para eu indicar PTX? Quando é que eu vou dizer, olha, agora nós vamos fazer a PTX no paciente? O valor ideal a gente não tem. Muitos falam em acima de 800. Abaixo de 800 é possível, mas tomar um pouquinho de cuidado. Excluir outras formas de osteodistrofia, como, por exemplo, a doença adinâmica, né, que às vezes a gente tem pacientes com 700, 800 PTH que tem doença adinâmica. Nesses casos que você tem dúvida, quem sabe uma biópsia antes, né? Se tem pacientes sintomáticos com hipercalcemia e ou hiperfosfatemias refratárias, é uma indicação clínica de paratiroidectomia. Se ele tem fraturas, dor, prurido incoercível, uma mioplatia inexplicada, você não conseguiu definir etiologia nenhuma, ele tem um hiperpara e ele tem sintoma, é um motivo para você indicar PTX. Se tiver calcifilaxia, apesar da calcifilaxia não ser causa e efeito com PTH, mas ajuda a resolver a calcifilaxia mais rápido.
E nos assintomáticos? Aqueles que têm um PTH acima de 1.000, refratários à terapia, mesmo sem sintomas. Esse mesmo sem sintomas é controverso. Mas nesses casos a gente vê que existe uma redução de risco cardiovascular, de morte, de fraturas. Então, acho que é interessante a gente considerar, né? Paciente com sintomas discretos que podem ser atribuídos ao hiperpara, né? Não indicam com PTH abaixo de 1.000. Questionável, tá? Como saber o momento de indicar? Então, esse hiperpara refratário, como a gente falou, né? Valores altos, persistentes, progressivos, que você não consegue baixar com o tratamento, sem causar hiperfosfatemia ou hipercalcemia. E a confusão com o erro do tratamento, né? Uso da droga, qual dose, o ajuste, o tempo, que muitas vezes são inadequados. Muitas vezes falam em falha de tratamento, não sabendo manejar muito bem a medicação. Bom, gente, é lógico que é impossível a gente falar de distúrbio mineral em uma hora e pouco, né? Porque é muita coisa. Eu tentei dar uma viajada aí em todos os lados do DMO-DRC. Acho que o mais importante, gente, não é a gente olhar para o que eu falei. O mais importante é a gente conversar agora e tirar as dúvidas. Por favor, não tenham receio de abrir a telinha aí ou não e perguntar, que eu acho que é isso que mais vale a pena. Foi ótimo, Leandro. Alguém tem alguma dúvida, gente? Posso perguntar, Ana? Deve, Luiz, por favor. Primeiro, parabenizar o Leandro pela brilhante exposição, Leandro. E, assim, na verdade, são várias perguntas, mas não quero monopolizar. A primeira se enfatizou bem a importância da precocidade do tratamento da doença mineral-óssea, né? Nos estágios mais iniciais da DRC. Uma primeira pergunta que eu queria emendar por que não dosar o FGF-23? Por que a gente não faz isso na prática clínica? Porque a gente sabe, igual você frisou, que o PTH demora para subir nos estágios mais iniciais e o fósforo também. A gente não vai ver fósforo muito elevado no DRC estadio 2, 3. Então, por que não dosar o FGF-23 e a gente instituir mais rapidamente um tratamento? Uma primeira pergunta. Depois, o segundo é um comentário, eu achei muito interessante a sugestão de dosar a fração de excreção de fósforo. Acho que essa é uma coisa, uma ideia interessante que você salientou aí na aula, e eu achei que pode ser, às vezes, uma saída para essas dificuldades da gente conseguir um marcador precoce, né, para doença mineral óssea. E, por fim, a segunda pergunta, na verdade, qual que é a fisiopatologia da piora da função renal no transplantado que faz paratireoidectomia, né? Que você falou que você faz a paratireoidectomia, se o delta é muito grande, você costuma ver elevação da creatinina pós-PTX. Qual que seria a explicação para esse efeito que você observa? Certo. Bom, vamos lá. A primeira pergunta era a respeito do FGF-23. Que a O gente não FGF, goza. isso. O FGF, ele tem uma metodologia de dosagem que não é tão barata, enfim. Hoje em dia, essa semana retrasada, eu estava vendo uma metodologia nova, bem mais barata, bem mais fácil, bem mais rápida. Do ponto de vista clínico, até que seria interessante. Agora, o problema seria o que a gente fazer com ele. Porque a gente sabe que ele é cardiotóxico, vasculotóxico, mas como que eu vou baixar FGF? Tem agora uma medicação, o romosozumab, que é um anticorpo anti-FGF, que é utilizado para tratar algumas doenças nesse sentido, até osteoporose, inclusive, e é uma medicação que baixa o FGF, mas quando você usa ele
no paciente renal crônico, você acaba levando ele a fazer calcificação vascular. Então, isso que foi um tombo na gente, né? A gente imaginava que, por ser uma medicação anti-FGF, seria extremamente interessante, mas não. Mesma coisa esclerostina, que seria outro fator que a gente poderia usar nesse sentido, mas também não é possível. Então, por enquanto, apesar de a gente saber que ele é cardiovascular, tóxico, ele influencia na mortalidade, do ponto de vista clínico, talvez a gente não tivesse muito o que fazer com ele. Do ponto de vista de fração de excreção de fósforo, os portugueses, eles usam muito isso no dia a dia, mas os indivíduos não publicam isso. E não existe na literatura, a gente está até começando a desenvolver alguns trabalhos agora na USP Ribeirão a respeito disso, no sentido de tentar fazer uma correlação bem adequada com isso, mas a gente já vê alguns trabalhos assim bem iniciais, vamos dizer, mostrando que essa fração de excreção poderia dizer para a gente que o paciente está sendo submetido a uma carga de fósforo, uma ingestão de fósforo muito maior do que o rim suporta. Ou seja, isso vai fazer com que esse fósforo atrase a eliminação dele no corpo, e aí você tem uma possibilidade de ter calcificação maior. O próprio FGF calcifica também, então seria interessante dosar o FGF, né? E, por fim, a outra questão sua era... Da piora da creatinina. Tá. Quando faz a PTX. PTX, no transplantado. Isso. O PTH, ele tem um efeito hemodinâmico. Quando você eleva ele agudamente, ele faz uma vasodilatação. Cronicamente, você faz uma vasoconstrição. Então, ele faz hipertensão. Uma das hipóteses que aconteça é que é um mecanismo hemodinâmico intrarrenal e que isso faça, na realidade, uma insuficiência renal aguda faria, né? Mas o que se vê é que 25% dos pacientes não voltam, que a princípio deveriam recuperar a função renal. Então, deve existir outros mecanismos que, por enquanto, a gente não conhece. A única coisa mais plausível seria esse fator hemodinâmico, que o rim vai estar extremamente contraído, fechado, você tira esse PTH da jogada, você libera uma série de coisas intrarrenais e acaba lesando o rim, fazendo uma insuficiência renal aguda, e que em alguns casos, talvez pela condição do rim, isso acaba não retornando, né? Mas que a gente vê isso no dia a dia, a gente vê sim, né? Por isso que a gente fala que o ideal é sempre, se possível, corrigir o hiperpara desses pacientes antes de levá-los para o transplante, né? Boa noite, eu sou Heloísa. Achei interessantíssimo também essa ideia aí da fração de excreção de fósforo, muito legal. E outra coisa que eu achei muito interessante, que não é rotina na minha prática clínica, é a avaliação dos scores de calcificação. Eu achei muito interessante. E, assim, uma coisa relativamente fácil da gente fazer, né? Sim. Só que realmente tem que incorporar para você treinar seu olho, você mesmo fazer análise de raio-x e utilizar bem o score. Mas, do ponto de vista prático, no nosso PCDT hoje, se a gente argumenta, se a gente justifica um score de cálcio, a gente consegue ter acesso aos medicamentos? Não. Principalmente o quelante de fósforo, não a base de cálcio, que eu acho que é o mais difícil assim, para o paciente, nas fases ali iniciais do tratamento, às vezes aquele paciente que é diabético, que já tem uma doença calcificante, já tem uma doença, às vezes, coronariana. Porque, assim, a intenção, o entendimento da gente é que, às vezes, é um crime, né? A gente usar um quelante à base de cálcio para um paciente desse. Sim, com certeza, né? E se a gente justifica baseado aí no score de cálcio ou no diagnóstico clínico mesmo de uma doença coronariana, hoje a gente já consegue? Olha, quando a gente ajudou o pessoal a pensar no PCDT, a gente quis tirar assim o máximo possível de confusão. Então, ele ficou bem aberto para você poder escolher as drogas. Por exemplo, a gente acabou descobrindo que eles olham simplesmente o CID. Então, se você botar lá, por exemplo, o transplantado não tem direito a receber Sinacalcet. Se você colocar transplante, ele não vai te dar Sinacalcet.
Você colocar um DRC conservador não vai te dar Sinacal 7. Agora, se você colocar nada disso no pedido e colocar N180, você vai receber o Sinacal 7 para qualquer paciente. A gente recebe para os nossos pacientes em Ribeirão, para todos eles praticamente, para o conservador e mesmo para o transplantado. Então, a gente tem que lançar a mão de algumas coisas, né? O score de calcificação, na realidade, essa limitação da droga é dinheiro, a única coisa é dinheiro, né? O score de calcificação, ele não tem contemplado, não foi contemplado no PCDT. Ele te ajuda a imaginar qual é a melhor droga. Infelizmente, você vai ter que respeitar os níveis de cálcio, de fósforo e tal. Agora, uma coisa que eu aprendi com os gestores é que eles são muito burocratas, mas quando você coloca no papel um relatório que você justifica clinicamente, seja com isso tudo que você colocou, e você usa 3 palavrinhas mágicas que não são mentiras, né, que são verdades, é que o não tratamento adequado aumenta risco de morte. Eles entendem, eles costumam entender isso. É possível. Agora, o PCDT, infelizmente, a gente não consegue abrir muitas margens, muitas possibilidades. Se você faz isso, confunde o médico e confunde o gestor. E aí vira coisas assim que não dá nem para descrever, né? Porque a gente passa muita raiva com isso, né? Mas pelo menos hoje você tem liberdade para escolher o quelante. Antes tinha assim, né? Quelante você tinha que começar sempre com quelante cálcico. E você tinha que provar que ele, usando quelante cálcico, você tinha que ter 3 cálcios sucessivos acima do limite superior normal para você poder pedir o sevelamer. Onde está isso? Hoje não. Hoje você pode justificar que você tem uma hiperfosfatemia, que o teu paciente tem uma necessidade maior de usar o sevelamer pelo risco cardiovascular e pronto. Então, você pode escolher qual que você quer usar. Agora, a gente também não pode ser, puritano, né, entrar no jogo de dizer que é proibido usar quelante de cálcio. Ele não é proibido. Se o teu paciente pede um quelante que dá cálcio para ele, use, não tem problema nenhum. Com o evento do Sinacal 7, a gente tem que dar muito mais cálcio para esses pacientes, porque eles começam a fazer hipocalcemia, né? Então, ficou livre, você mais define com o PCDT agora o que você precisa. Ok. Então, para um paciente crônico dialítico, coronariopata mesmo, se eu tenho a dificuldade ali da hipocalcemia, independente do uso de Sinacal 7, então o ideal seria um quelante à base de cálcio mesmo, baseado na ação. Se você tem uma hipocalcemia, e aí, assim, qual é o cálcio ideal? Dentro da normalidade, que é o que o CADIGO, Diretriz Brasileira, todas falam. Mas se você pegar os trabalhos, você vê que quando o cálcio passa lá dos 9,5, a curva do cálcio, do fósforo, do FGF, do PTH, é tudo igual. É uma curva em U. Hipocalcemia, aumento de morte. Hipercalcemia, aumento de morte. Qual é o ponto de virada da curva? 9,5. Então, eu sempre digo assim, um cálcio mais de 9,5 para baixo é muito mais seguro do que um cálcio 9,5 para cima. Tem um grupo na Espanha que estuda muito calcifilaxia, em Lleida, eles dizem que um cálcio de 8,5, 8,4, 8,2 para eles não tem significado nenhum. Agora, um cálcio de 9,7, 9,8, 10 é um problema. Então, a gente sempre tem que tentar pensar que não dá para deixar um cálcio de 8,5, 8,4, mas também um cálcio de 9,6, 9,7, 9,8 não é o ideal. O cálcio mais confortável seria abaixo de 9,5. Né? Agora, se você precisar repor, porque ele está fazendo hipocalcemia, mesmo que ele tenha uma calcificação vascular, mesmo que ele seja um coronariopato calcificado, placa calcificada, tudo bem. Só observa aquela historinha de não dar mais que 1.500 miligramas de carbonato de cálcio elementar por dia. Né? Que com carbonato é mais ou menos 8 comprimidos, com acetato mais ou menos uns 9. E a gente pode usar essa regra para os 3 quelantes, carbonato, acetato e o sevelamer. Porque não adianta você começar a aumentar muito a dose do sevelamer acima de 8, 9 comprimidos. O custo aumenta, o benefício não tem nenhum,
a capacidade de quelação não vai mudar, a competição entre os comprimidos, a droga vai ser maior, você acaba tendo menos quelação por comprimido e você aumenta muito o efeito colateral. Então, não compensa você subir muito sevelamer mais que 9, carbonato mais que 8, acetato mais que 9. Aí vem aquela pergunta sempre, né? Associa? Tem gente que associa, não só no Brasil, no mundo inteiro. Você tem uma dose menor de sevelamer, menor de carbonato, menos efeito colateral, o carbonato é mais barato, você oferece um pouco de cálcio e você tem um resultado também, é possível. É possível associar as duas drogas. Posso perguntar mais uma, gente? Claro, fica à vontade. Eu acho que vai ser até um exemplo aqui para todo mundo, porque a gente tem uma paciente na diálise que ela é muito resistente para a absorção do cálcio. Ela tem uma hipocalcemia crônica, a Vanessa, e por vezes a gente lança a mão até de gluconato venoso. O que o senhor pensa disso? E ela tem uma hiperpara grave e a gente... na verdade, na época que eu estava com ela no salão, né? Agora eu não sei exatamente como é que é a estratégia de tratamento, mas a gente tinha uma regra, né? Na época que eu acompanhava, que ela tinha que passar pelo calcitriol para depois chegar no calcimédico. E aí ela não conseguia fazer critério para o calcitriol justamente pela hiperfosfatemia. E a gente não conseguia resolver o cálcio, porque era uma hipocalcemia realmente crônica, grave e uma dose alta de carbonato vioral. Tinha, num determinado momento, uma questão de uma adesão que ela não usava, quando a gente ficava muito insistentemente com ela, aí melhorava um pouco, mas melhorava um pouco assim, um cálcio de 8. Aí depois voltava lá para o usual dela, que era um 7 e pouquinho. E assim, eu lembro muito de fazer gluconato para ela, eu queria saber o que você pensa disso, por favor. Esse cálcio que você está falando de 8, por exemplo, é um cálcio corrigido. Porque quando você usa o cálcio, a albumina, ela influencia. Então, você tem que fazer aquela correção usando a formulazinha. Né? Se ela estava meio desnutrida, com a albumina meio baixa, o cálcio, com certeza, é um pouco mais alto. Cálcio e fósforo andam sempre juntos. Se você tem hiperfosfatemia, ela não tem uma alimentação adequada, ela não tem um acesso adequado, ela não tem, por consequência, uma diálise adequada, ela não usa o quelante na hora certa, enfim, ela vai ter uma hiperfosfatemia, o cálcio cai. Então, se ela tinha uma hiperfosfatemia muito marcada, esse era um fator para o cálcio cair. Se a albumina era baixa, talvez o teu cálcio não fosse tão baixo quanto você estivesse pensando. Entendeu? Ele pudesse ser um pouquinho mais alto. E você conseguindo corrigir esse fósforo, com certeza esse cálcio vai aparecer um pouquinho mais. Tá? Agora, uma outra coisa, você falou que estava dando quelante de cálcio para ela. Era para quelar fósforo, não era para você oferecer, suplementar fósforo, cálcio, aliás. Na verdade, ela tinha, né, a prescrição das refeições e a prescrição fora das refeições para absorção do cálcio. Ela tinha as duas estratégias, e mesmo assim era muito difícil. Quando você dá como quelante, você oferece cálcio, ela vai absorver um pouco, não tem jeito. Quando você dá longe da refeição, com água, sem leite, sem nada, ela vai absorver muito mais. Agora tem uma coisa, o acetato de cálcio, o carbonato de cálcio, ele depende muito do pH do estômago. E se ela usa um bloqueador de bomba, alguma coisa desse tipo, o pH pode ficar menos ácido, a absorção vai ser pior do carbonato do cálcio por consequência. Então, às vezes, numa paciente que pode ter esse tipo de coisa, tirar a bomba ou então substituir, se você quer dar cálcio para ela, substituir por um citrato de cálcio, por exemplo. E o citrato tem uma absorção muito mais fácil, não depende tanto do pH. Então, você poderia suplementar com citrato e quelar com carbonato, por exemplo. Tá? Porque o carbonato, mesmo a quelação dele, não é muito boa quando o pH gástrico é muito alcalinizado. Então, lembrar sempre desses detalhes, às vezes é isso que pode estar atrapalhando ela. Né? E se ela tem função renal, acredito que não, de repente fazendo uma calciúria, mas aí paciente em diálise é mais difícil, né? Ok, obrigada. Eu tenho um caso assim, difícil de conduzir na diálise, que é uma paciente que ela... Está dando para escutar? Claro, pode falar. Tá. Que ela já fez uma cirurgia de paratireoidectomia com autoimplante e ela tirou a tireoide também, sabe?
ela está com um PTH em ascensão, com uma hipercalcemia refratária, usando Sevelamer como quelante, usando Sinacalcete e já com cálcio de 2,5 na solução. O que chama a atenção nessa paciente é que ela tem um hipotiroidismo muito grave, com TSH acima de 100. Eu queria saber se o hipotiroidismo pode explicar essa hipercalcemia tão fora da curva para essa paciente. Não, o hipotireoidismo não. O hipertireoidismo pode facilitar um pouco a hipercalcemia, mas o hipo não. Agora, você falou que ela fez uma paratireoidectomia com implante, com autoimplante, né? E o PTH dela tem ficado que nível, mais ou menos? O teu som está fechado. Vem subindo, está batendo em 700, mas já usando Sevelamer como quelante, já usando Sinacalcete, que induz hipocalcemia, e solução de cálcio de 2,5, mantendo um cálcio acima de 2,5, 10,5, 10,7, entendeu? Então, estou diante de um hiperparatiroidismo associado a uma hipercalcemia, mas sem motivo, assim, pelo menos medicamentoso, né? A fosfatase alcalina dela é quanto? A fosfatase alcalina dela está dentro da normalidade. Então, aí é que está o problema. Você tem um hiperpara, mas você tem uma fosfatase alcalina normal, significa que esse osso está parado. Ele não está remodelando, ele não está estocando cálcio. Você tem um PTH de 700, 800, 600, que não está sendo suficiente para fazer esse osso remodelar. Então, se a fosfatase está baixa, normal, por exemplo, tem que lembrar assim, fosfatase alcalina normal no paciente renal crônico não é normal. Ele tem que estar dialítico, né? Ela tem que estar acima. O que significa isso? Que atividades de células osteoblásticas que fazem osso está boa. Ele tem um remodelamento, um turnover ósseo bom. Então, eu tenho que ter a fosfatase mais alta. Se ela está normal com PTH de 600, 700, quer dizer o quê? Apesar do PTH, esse osso está parado. Se ele está parado, ele não está estocando cálcio. Então, a tendência é que ele faça hipercalcemia e hiperfosfatemia, inclusive. Aí, o que fazer? Estimular o PTH. Poxa, mas já está em 600, 700, tudo bem, deixa ele aí 6 meses, 1 ano, o tempo que for suficiente para que esse osso remodele. A hora que a fosfatase começar a subir e bater aí 1,5 vezes o limite superior, o cálcio vai começar a entrar, o fósforo vai começar a entrar e a situação se resolve. Por outro lado, você tem que descartar que ela não tem uma intoxicação por alumínio. O alumínio bloqueia a atividade de mineralização no osso, de depósito de cálcio, de fósforo, enfim, de mineralização. E aí sobra cálcio e fósforo sérico. Então, se é uma paciente muito antiga de diálise, enfim, tem que desconfiar. Nível sérico de alumínio não dá diagnóstico de nada, não tem correlação com a histologia, né, com a quantidade de alumínio no osso. Um teste odesferal positivo te ajuda, se for negativo não te diz nada, né? Se você ficar na dúvida, o negócio é biopsiar. E aí, se não tiver alumínio, é ter paciência. É ter paciência e deixar o PTH lá nos 9 vezes o limite superior. 800, 900, 700, 800, até essa fosfatase aparecer, que significa que esse osso acordou. Como que você faz isso? É o que você está fazendo, não dar aquele anticálcico, restringir a oferta de cálcio o máximo possível, baixar o banho para 2,5. Posso aumentar o Sinacalcete também, né? Que vai induzir hipocalcemia. Mas aí se aumentar o Sinacalcete, você vai tender a baixar o PTH dela, e você não quer o PTH muito baixo. Você quer que ele fique aí 700, 800, 700, 800, Sim. Até você conseguir fazer esse osso destravar. Agora, cuidado com o alumínio, viu? A gente não esquece dele, as biópsias que eu faço, 70% delas têm alumínio no osso. Não quer dizer necessariamente intoxicação, mas tem alumínio. Intoxicação, 50%. Claro que a gente acaba biopsiando muito mais, muitas vezes, para buscar alumínio, então tem um viés aí. Mas, cuidado, mesmo que o teu alumínio sérico aí seja 5, 10, 5, 10, 20, 5, 10, 20 a vida toda,
cuidado. Se é uma paciente muito antiga de diálise, enfim, fica esperto, porque pode ser por aí também. Eu vou aproveitar a aula. Eu tenho um outro caso também muito complicado, que é um paciente que ele tinha um hiperparatiroidismo com PTH que subiu para cima de 800, né? Foi iniciado o sinacalcete com uma resposta assim, espetacular. O PTH dele caiu para baixo de 150, ele teve uma fratura, foi diagnosticado osteoporose e indicou o tal do Prolia. Isso aí foi uma tragédia, pelo menos do ponto de vista de PTH. O PTH explodiu para 1.400. Esse paciente entrou numa hipocalcemia grave e severa, sem resposta a carbonato de cálcio dose alta. Hoje, o que eu fiz para esse paciente, eu suspendi completamente o sinacalcete e entrei com paricalcitol, 2 ampolas 3 vezes por semana. E agora ele me mantém um cálcio em torno de 9,8, mas com PTH de 1.400. Eu fico inseguro de associar o sinacalcete novamente. O que você acha? Não, tranquilo. É que o que aconteceu? Você usou 2 drogas hipocalcemiantes. O sinacalcete, o maior problema dele é a hipocalcemia. Quando você deu o Prolia é um anticorpo anti-RANKL, ele bloqueia a atividade osteoclástica, principalmente. Então, reabsorção de cálcio do osso. Então, o nível sérico vai cair. Se você usar um bifosfonato, o efeito vai ser o mesmo, tendência à hipocalcemia. Só que o bifosfonato e o sinacalcete, e o Prolia, o denosumab, eles têm um tempo de efeito diferentes. O denosumab, quando você tira, se aplicou, é de 6 meses o efeito. O bifosfonato é 2 anos para sair agora o efeito. Quem indicou o Prolia foi o ortopedista, né? Não foi nem eu, do nefrologista do salão, não. Mas tem um ajuste de dose para insuficiência renal, né? Eu acho que é 50% da dose. Não. Num paciente que você está dando sinacalcete, cuidado com o denosumab. Ele vai fazer hipocalcemia, ele vai ficar 6 meses hipocalcêmico. Não tem jeito. E o único jeito de você corrigir isso é ter paciência e esperar o efeito do denosumab sumir. Deixar ele quieto com paricalcitol mesmo. Deixar ele quieto com paricalcitol. Um paciente desses, o paricalcitol entra muito bem. Ele vai te ajudar a baixar o PTH e ele vai corrigir um pouco a hipocalcemia. Né? Agora, por que ele fez uma fratura? A fratura ele fez por causa da osteoporose ou ele fez fratura por causa do DMO-DRC? Foi feita uma densitometria óssea que diagnosticou a osteoporose, vinculou com o ortopedista, ele fez o denosumab, o Prolia. Certo. Então, e aí foi a tragédia do PTH para mim. Assim. Exato. Por que o PTH estourou? Estourou porque ele fez hipocalcemia e aí não adianta você dar sinacalcete. Não tem cálcio, o PTH vai lá em cima. A densitometria óssea, isso é uma coisa muito, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. O que a densitometria diagnostica? O que ela mostra? Quantidade de mineral, cálcio, magnésio e tal, por milímetro cúbico de osso. Por exemplo, na osteoporose, na osteopenia, tem diminuição? Tem. Sem osteoporose, você tiver um hiperparo, uma osteite fibrosa, uma doença mista, uma dinâmica, tem densidade mineral reduzida? Tem. Então, a densitometria, ela não vai te dar o diagnóstico da osteoporose. Desculpa, gente, tá duro. Ela vai te dizer que você tem uma densidade mineral baixa, mas a histologia você não sabe. O ideal, até antes de indicar o tratamento, seria fazer uma biópsia óssea, né? Exato. Você pode ser uma osteoporose? Pode ser uma doença mista? Pode ser, não sei. Às vezes também o ortopedista vai indicando o tratamento, a gente é pego de surpresa no salão, né? A gente não tem muito controle, né? Exato. Entendi. Quando você tem um paciente com hiperpara instalado, adequado, bonitinho e tal, e você, primeira coisa que a gente fala, eu falo com os residentes todo dia, você tem um paciente com DMO-DRC, ele vem com uma densitometria alterada, trata o DMO-DRC primeiro. Tratou o DMO-DRC, a densitometria, o DMO-DRC está controlado. Fez PTX, deu sinacalcete, paricalcitol, cevelano, corrigiu. Depois de 1 ano, você repetiu a densitometria, ela continua ruim e o padrão metabólico dele está bonitinho há 1 ano, bom, esse paciente tem osteoporose ainda. Esse vai tratar. Agora,
o que que eu vou tratar? Se eu tenho um PTH sempre mais para cima, então eu posso usar um bloqueador, aí, um catabólico, né? Um denosumab ou um bisfosfonato. Agora, se eu tenho um paciente com PTH sempre mais baixo, eu não posso usar essas drogas. Se ele tem um osso mais adinâmico, eu vou bloquear ainda mais. Então, eu preciso usar o quê? Teriparatide. Aí, teriparatide eu só uso por 2 anos. Então, tem que ver, muitas vezes vale a pena uma biópsia para saber onde você está. Até porque, por exemplo, um transplantado, você tem que tomar muito cuidado. Se você pegar um grupo de transplantados, fazer um corte, biopsiar todo mundo, metade tem osso bom. Não. 25% em alto remodelamento, 25% em baixo. E aí você E o tem que... ajuste de dose para insuficiência renal dialítica não tem ajuste de dose, o Prolia, não, né? Não. Eu estou tentando conversar com você disso, eu não aplicar de novo. Não vai ter uma dor de cabeça. Tem que tomar muito cuidado. Ajuste de dose, está surgindo alguma coisa agora, dizendo que os bisfosfonatos são dialisáveis. Mais ou menos 50% do que você aplica é dialisável. Então, talvez, no futuro, aí, a gente possa usar os bifosfonatos nos pacientes, corrigindo a dose. Em alguns casos, a gente usa, por exemplo, num conservador, aí, beirando 30, 20, a gente até usa o bifosfonato com 50% da dose. Mas no dialítico, eu acho que ainda é meio complicado. Agora, no dialítico, o denosumab é uma boa droga. Só que você tem que tomar muito cuidado com essa história do cálcio. É que você associou 2 medicações hipocalcêmicas. Talvez se você tivesse usado o Prolia, se ele realmente precisasse, você colocasse um paricalcitol, não teria acontecido isso. E esse PTH estourou por causa da hipocalcemia, né? A hora que você tirar tudo isso... Agora vai para 3 meses que o cálcio está acima de 9, outra experiência que o PTH caiu, acho que vai cair. Vamos ver, né? O Prolia tem quanto tempo já o denosumab que acabou o efeito dele? Aí já está o ortopedista quer aplicar de novo, eu pedi para segurar a mão um pouquinho. Não aplica não, pelo amor de Deus, você vai sofrer com esse paciente. Espera resolver o PTH. Agora, você falou uma coisa boa. Vai ajustando o paricalcitol o mais breve que você puder, e assim que você tiver condição, associa... O que é ter condição? Cálcio acima de 8,5, fósforo acima, qualquer nível lá. Põe o Sinacalcete e o paricalcitol junto, você vai ver um benefício muito grande. Entendi. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para o Leandro? Ana, eu queria fazer uma pergunta. Deixa. Vai lá, Marcos. Parabéns pela apresentação, Leandro. A pergunta é, eu sei que isso não vai ser disponível e vai demorar um pouco até que chegue no Brasil todo, mas qual que vai ser o efeito da HDF? A gente sabe que a HDF reduz bastante o fósforo na diálise. Então, se você acha que a hemodiafiltração na diálise ambulatorial vai implicar em mudanças no tratamento, uma vez que a gente vai ter um controle muito maior do fósforo. Se você tem uma opinião ou se isso ainda está em estudo. A gente tem que olhar isso, assim, já não é de agora que a gente sabe, por exemplo, de todas as modalidades que a gente tem, quais as que têm melhores resultados para fósforo, né? A DP é a pior delas, ela remove muito pouco. Depois vem a hemodiálise convencional, que é a 3 vezes por semana, 4 horas, enfim. Se eu aumento 4 horas e meia, não muda muito, 5 horas não muda muito. Se eu aumento para 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, eu melhoro o clearance de fósforo. Agora, aí entra a HDF nessa história, né? A HDF realmente, ela tira mais do que você fazer diálise 5 vezes por semana. Ela aumenta significativamente. Se você fizer diálise todos os dias, 8 horas, Tassan, aquela história, aí não é imbatível. Não tem o que melhora, né? O Tassan é 100%. Mas a HDF para fósforo tem um efeito, sim, tem um efeito benéfico, sim. Eu acho que talvez com isso a gente consiga controlar um pouquinho melhor. Agora, se eu te falar assim, isso vai resolver o problema do hiperparatiroidismo? Eu acredito que não.
porque o hiperpara começa lá muito no conservador, e o problema do fósforo, a gente está olhando só no período dialítico, né? Então, a gente teria que começar a olhar lá atrás. A colega, desculpa, não é do seu nome, você perguntou a respeito de calcificação vascular. Por exemplo, é a mesma coisa que falar disso, porque o que a gente fala da calcificação hoje? Calcificou, calcificou, está calcificado. Paciente que, para vocês terem uma ideia, hoje, os pacientes que vão iniciar hoje a diálise, os incidentes, 60%, 70% deles chegam para dialisar calcificados. Dos prevalentes, os que estão em diálise já há 1, 2, 5, 10 anos, 80% estão calcificados. Então, 10, 20% vão calcificar na diálise, mas 60, 70% vêm calcificados. E 20% não calcificam. Quem não tem calcificação dialisando não vai calcificar. Eles têm fator de proteção. Então, o fósforo ele vem influenciando nessa história desde lá de trás. Então, a diálise, por mais que a gente possa fazer alguma coisa melhor, ela nunca vai conseguir. Vai melhorar. A gente vai talvez ter um controle, talvez não, vamos ter um controle do fósforo um pouco melhor. Mas o que ele já causou, aí a gente já não consegue mais mexer. Aí entra a história que eu até ia falar com relação à calcificação vascular, né? Quando buscar ela. Qualquer momento, você tem o diagnóstico, pronto, acabou. Ele está calcificado. E agora? Faço de quanto em quanto tempo? Só se você quiser ver se ele está progredindo ou não, mas não há necessidade de ficar fazendo anual, bianual. Não. Se você quer ver se diminuiu a calcificação, progrediu, tudo bem, você pode fazer a qualquer hora. Mas uma vez que você fez, pronto, entendeu o diagnóstico, você está com ele aí para o resto da vida, a princípio. Ok. Gente, olha, eu não tenho tempo para sair daqui, então o pessoal me perguntou quanto tempo, eu falei, eu não tenho tempo, vocês é que mandam aí, tá bom? Quer fazer sua Deixa eu última, fazer mais Lu, uma, pra gente deixa eu fazer mais uma liberar o pergunta, então, Leandro? aqui, Aninha, fazendo favor, pode ser? Claro. No transplantado renal, que está em terapia dupla, que estava em diálise, não foi um transplante de doador vivo, para fazer uma PTX pré-transplante, foi aquele que estava em intervenção farmacológica com esquema duplo, sinacalcete para calcitol. Transplantou. E aí? Qual a minha melhor estratégia? Eu recuo no tratamento esperando aquela recuperação, né, da doença óssea inicial que a gente observa no transplantado, ou a gente mantém tratamento? Principalmente considerando que já não vai ser um paciente mais em diálise. Como que é essa questão do paricalcitol para esse paciente? Qual que é a melhor abordagem? Qual a melhor condução ali no pós-operatório do transplante, principalmente nesses 6 primeiros meses iniciais, do ponto de vista de tratamento da doença óssea? Tudo vai depender de como que está a resposta do rim dele. Se ele ainda está em diálise, sem resposta nenhuma, continua anúrico, ligúrico, enfim, creatinina alta. Não, já no pós-transplante, com Um rim diurese, funcionante. já rim funcionando, Não, exatamente. aí droga nenhuma, porque no pós-operatório mesmo, se o rim começa a funcionar, você vai ter uma fosfatura e você tende a ter uma calcemia mais alta. Então, se ele tinha um hiperpara, difícil o controle, se ele tinha, usava muito sinacalcete, muito paricalcitol, enfim, usava muita droga, é sinal de que ele vinha de um hiperpara já mais complicado. Aí você pode esperar que ele pode fazer no pós-operatório, assim que o rim funcionar, uma hipercalcemia, isso pode atrasar o início do funcionamento do enxerto. Então, nesses casos, a gente normalmente faz assim, transplantou, tira tudo. É obrigatório? Não. O sinacalcete tem trabalho que fala, tirou ou não tirou, tanto faz. Se você quiser deixar, não é errado. O paricalcitol, eu sinceramente não me recordo ter lido nada que falasse que tanto faz, mas eu acredito que também não mudaria muita coisa porque não interfere com as drogas imunossupressoras, nenhum nem o outro. Então, se você quiser deixar ou não, tudo certo. Agora, o que nós fazemos? A gente tira as drogas todas no transplante e vê a evolução ali. Quando o rim arrastou, eu volto a medicação conforme precisar. O rim recuperou, ele começa a fazer hipercalcemia, se for no primeiro, no segundo, terceiro, pior, não importa, eu vou começar com cálcio mimético, para baixar esse cálcio aí, baixar o PTH. Agora,
vai depender da resposta dele no pós-operatório. E aí você tem que lembrar sempre assim, você tem que ter paciência nos primeiros 6 meses. O PTH entrou nos primeiros 6 meses na faixa de normalidade, ótimo, respondeu, está ótimo. Não entrou, a gente espera até 1 ano, mas é difícil entrar, alguns entram. Não entrou, não vai entrar. E aí é pensar naquela faixa dos 100, 120, sem hipercalcemia. Tem hipercalcemia, não dá para tolerar. Aí, calcimimético. Não dá para usar calcitriol, não dá para usar pericaustol, muitas vezes não dá para usar nem cole, nada, porque ele faz hipercalcemia. Então, é calcimimético. Se você usar o calcimimético, 1 comprimido, 2 comprimidos, e as coisas ficaram legal, muito que bem. Agora, se começou a usar 3, 4, 5, 6, esquece. O melhor é você levar para PTX mesmo. E correr o risco da creatinina. Correr o risco da creatinina. Agora, eu falo assim, o que é pior, né? Ele sair de um clearance, sei lá, de 50 para 45, 40, ou você ficar com hiperpara grave, que vai levar ele a uma doença óssea, vascular, cardíaca, enfim, né? Uma coisa que eu esqueci que você citou, cuidado no pós-transplante, viu, gente? Nos primeiros 6 meses, 1 ano, mas nos primeiros 6 meses, se o paciente vem com hiperpara grave, ele perde, às vezes, até 10, 20, 30% da massa óssea em 6 meses. Então, o ideal seria densitometria no T0, se ele vem de um hiperpara muito grave e tal, densitometria T0, T3, T6, T12. Ah, não, era um paciente controlado, um PTH controlado, um osso legal, tal. Tá bom, faz um T0, tá, uma densitometria legal, faz um T6, faz um T12. E aí depois, bianual, anual, conforme você for manejando, né? Mas cuidado nos primeiros 6 meses, viu? Porque galopa e perde osso pra caramba. E aí a recuperação disso é muito, muito demorada e muito difícil. Não esqueça de Alguém pôr o mais, gente? Não esqueça de pôr um N180 lá, que vocês recebem para todos os pacientes. Viu? Eu já ia te perguntar isso, mesmo com a atualização do PCDT do 120, Leandro, mesmo eu não consigo com o CID transplantado, tem que ser o N180. Não, a gente simplesmente põe N180 e fim de conversa. Ele é um DRC? Né? É um DRC. Tem mais 2 CIDs que contemplam, eu acho que é 183 e 18 alguma coisa. Qualquer um desses 3 que você colocar, tá tudo. Não, tiramos 183 e tal, ficou N250 e N180. O N25, né? Isso, o N250 da osteodistrofia, né? Não, gente, eu estou falando muito, mas eu queria fazer a última pergunta, eu juro que é a última. À vontade. Ela é sempre assim, Leandro, em todas as reuniões ela é assim. Mas é bom, esse tipo de gente é bom, instiga, curiosa. É ótimo. Nessa nossa era aí do low carb, né? Não posso deixar de perguntar. Nesse nosso momento aí, vamos dizer assim, do low carb, inclusive para a nossa população que é diabética, que realmente a gente tem visto que o carboidrato realmente tem sido, né, um vilão maior. Qual que é o seu pensamento em relação à dieta muito restrita realmente de carboidrato, porque querendo ou não, aí acaba que vai ter um consumo maior de proteína. Como que você vê isso à luz da doença óssea? O seu desconforto seria grande para os pacientes que têm uma doença renal mais avançada, né? Um estágio 4, 5, não D, ou você não tem nenhum desconforto em relação a isso? O que você pensa? Porque, assim, tem a questão da progressão da doença, mas tem a questão da doença óssea que vem trazendo todas as complicações, né, de mortalidade cardiovascular. Então, a gente não pode fechar os olhos, né, aos malefícios aí que uma dieta hiperproteica e fosfórica traria aí para o paciente. O que você pensa em relação a esse momento atual nosso aí do low carb? Eu acho que a gente tá mudando, né? A gente sempre postulou para os nossos pacientes que verde era ruim para eles porque eles tinha potássio, enfim, a gente acabava fazendo hipercalemia e o risco de morte, aquela conversa toda que a gente fazia.
Muitos trabalhos mostrando que quando você aumenta o fluxo intestinal baseado em alimentos que têm fibra, entre eles os verdes, você acaba fazendo menos hipercalemia, menos hiperfosfatemia. Porque você aumenta o trânsito intestinal, a absorção ela é mais normal, tem menos tempo de contato, de estar parado ali no intestino para absorver. Então, uma alimentação hoje rica em grãos, por exemplo, que tem bastante proteína vegetal, tem fósforo? Tem, mas é um fósforo diferente do fósforo animal, né? E é uma proteína boa também, tanto quanto a animal. A animal te traz o fósforo orgânico e que vai ser absorvido muito mais facilmente do que o vegetal. E aí, muitas vezes, na alimentação nossa animal, a gente tem o problema dos aditivos. O animal, para ser estocado, guardado por 6 meses, 3 meses, 1 ano, precisa de aditivo. O que é o aditivo? Fósforo. E aí é o fósforo inorgânico. O fósforo orgânico, ele tem que ser digerido, absorvido. É um fósforo também complicado, mas ele é muito melhor do que o inorgânico, porque o inorgânico, ele é 100% absorvido. O fósforo orgânico, ele é absorvido aí 60%, depende de algumas coisas, mas na média de 60%. O inorgânico é 100%. Bateu no intestino, entrou. Então, quando tua preocupação, né, tira carboidrato, você vai bater na proteína. E aí você vai ter problema. Então, é ruim. Eu acho que a gente tem que começar a mudar o jeito de olhar os nossos pacientes, dialíticos ou não. Oferecer mais proteína vegetal e poupar eles um pouco da proteína animal. Até porque a gente viu que a proteína animal, aquele trabalho que sugere, não é nada de evidência ainda, né? Que o problema é o fósforo. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você está oferecendo para o doente. E às vezes, né? Isso tudo é conjecturas. Talvez lá na frente, o colega que perguntou a respeito do FGF, lá a gente vai começar a olhar o FGF e começar a fazer coisas no sentido de baixar fósforo o mais precoce possível, mesmo com fósforo sérico dentro do normal. Não vai ter muito jeito de escapar disso, pelo menos o que se conhece até agora, né? Porque as coisas vão sempre mudando, né? Mas é um risco, o pessoal tem caído muito nessa história e muitas vezes o pessoal da academia, né, com os whey da vida, a gente sabe o que leva a isso também, né? Então é complicado. Eu acho que nós temos que mudar, é um paradigma ainda que vai ser quebrado, eu acho que vai ser quebrado, não, já está sendo. Eu queria fazer uma última pergunta, doutor Leandro. Claro. Muito obrigada, parabéns pela aula. Eu queria só entender aí, na sua realidade, você já está conseguindo pedir o Paricalcitol com o novo PCDT? Ah, sim. Aí vai do pessoal receber o PCDT e ter isso na mão, né? O gestor lá que distribui. Mas a gente tem pedido, sim, a princípio não tem tido problema, não. Ah, tá, porque aqui ainda a gente não, aqui em Minas ainda não está conseguindo não, mas a gente está acompanhando aí para poder começar o quanto antes essa liberação. Eu acho que parte muito assim, a minha realidade em Ribeirão é muito boa, porque felizmente um dos gestores que trabalha aqui na distribuição disso, que coordena, é um nefrologista, transplantador, então a coisa fica mais fácil, né? Então eu recebo Sinacal 7 para os transplantados desde que iniciou o Sinacal 7, né? Ele entendeu, eu consegui. Então acho que esse contato com o gestor, a gente ganhar um pouquinho de tempo com eles e orientar eles, a gente sempre ganha, viu? Acho que vale a pena. Quando você, por exemplo, da indústria, vai conversar com eles, você sabe da dificuldade que vocês têm, né? Eles não atendem. Eles olham vocês com olhos ruins, né? Comerciais, Então, quando a gente vai como médico e mostra qual é o benefício, qual é o sentido, qual é o porquê daquilo ali e tal, eles entendem, Na maioria das vezes, quase 100% das vezes, eles conseguem entender. E essa proximidade ajuda muito, ajuda bastante. Então, não adianta, a gente tem que brigar um pouquinho por isso também, por eles, né? Com eles, né? E no final das contas, você pensar no doente e pronto, né? Beleza, obrigada. Então é isso, gente. Queria agradecer demais, Leandro. Foi
Foi excelente. Tem muita dúvida ainda, mas a gente vai tirando aí. Qualquer coisa envia um e-mail, pede uma ajuda nesses casos. Mas foi ótimo. Obrigada a todo mundo. A Alessandra tem meu e-mail, tudo, telefone, qualquer coisa ela passa para vocês, distribui. Não tem problema, viu, Alessandra? Fica livre. Tá bom. Se quiserem Tá discutir alguma coisa, liga no celular, manda uma mensagem, sei lá, como for mais fácil. Obrigada. Tá bom? Obrigada pela disponibilidade. Boa noite, gente. Obrigada. Igualmente. Boa noite. Até mais. Obrigada. Boa noite.